Seu nome significava literalmente amizade ou amiga. Em nenhum outro lugar do Velho Testamento encontramos um quadro mais simpático de uma amiga verdadeira e fiel. Humilde, desapegada de seus próprios interesses, sábia e persistente em seus propósitos, ela é firme em sua dedicação para com sua sogra e incansável quando vai recolher a sobra da colheita dos campos de cevada. Como resultado de sua resoluta constância, ela, uma estrangeira de Moabe, uma terra cujas mulheres tinham uma fama em Israel, entra para a linhagem do trono de Davi e, além disso, torna-se ancestral do próprio Cristo. A história de Ruth é um pequeno tesouro, uma verdadeira obra de arte, e é sobre ela que falaremos hoje. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de uma história um pouco polêmica, no sentido de que algumas das suas passagens dão margem a diversas interpretações. Por conta disso, é muito arriscado fazer um material a respeito dela. É preciso muito cuidado para que a gente não tire conclusões precipitadas e não caia no anacronismo. Mas apesar disso, é uma história que vale muito a pena, não poderia ficar de fora, e eu nunca conheci ninguém que tivesse lido e não gostasse dela. É a história de Ruth, que é, digamos assim, uma lacuna de delicadeza no meio da história sangrenta dos juízes de Israel. Uma história curtinha, mas é muito linda. Goethe, por exemplo, Goethe é aquele mesmo que você está pensando, aquele que escreveu Fausto, Os Sofrimentos do Jovem Werther, lembrando que eu não me responsabilizo por pronúncias em alemão, tá certo? Ele disse que esse livro é a mais graciosa e pequena unidade que nos foi transmitida de forma épica e idílica. E de fato é uma narrativa belíssima. Apesar de se passar somente em 4 páginas, ela abre caminho para uma série de reflexões e discussões muito interessantes, além de ser daquelas histórias assim que aquecem nosso coraçãozinho. Pode ser inclusive considerada uma história bastante romântica, Inclusive, um dos autores que eu utilizei para pesquisar para esse vídeo diz que se você gosta de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é porque não leu Ruth. Então, se você gosta de Orgulho e Preconceito, leia Ruth que você não vai se arrepender. Bom, não sabemos ao certo quem foi que escreveu o livro de Ruth. Uma tradição judaica aponta Samuel como possível autor, mas a verdade é que a gente não tem como ter realmente certeza a esse respeito. Quanto ao período em que se passa a história, o período dos juízes é um espaço de tempo que dura vários séculos, então realmente é difícil de precisar isso. Mas acredita-se que a história de Ruth tenha se passado por volta de 1100 a.C., mais ou menos no período em que Sansão era juiz em Israel. Sansão, aquele da cabeleira que dava força e não podia ser cortada. O Sansão da Sansão e da Lila. Esse aí mesmo que você está pensando. Esse é um livro que marca a transição entre o período dos juízes e o período dos reis, dos quais o primeiro foi Saul. Você provavelmente se lembra, que o povo de Israel pediu um rei e o profeta Samuel, então, é encaminhado até Saul para nomeá-lo rei. Mas esses são aí capítulos de outras histórias. O livro de Ruth está justamente fazendo a ponte, a conexão entre esses dois períodos. E a estrutura dessa narrativa se assemelha à estrutura de uma novela, Uma história compacta que gira em torno de alguns personagens centrais ali mesmo, Esse livro é lido anualmente pelos judeus ortodoxos na festa de Pentecoste, justamente porque o casamento de Ruth se passa justamente no período dessa festa religiosa, o que explica aí a conexão histórica. A história se inicia com uma fome assolando o povo, o povo de Judá. E uma família de Belém, dessa tribo de Judá, decide migrar para um território próximo, o território de Moabe, onde habitualmente as terras eram bem férteis. Tratava-se de uma viagem de cerca de uma semana de duração. Notem uma coisa interessante. Belém significa casa do pão, E não é à toa que foi justamente em Belém que nasceu o Cristo, o pão da vida, E Belém era um local particularmente sensível ao clima, Primeiro porque Belém não tinha primavera definida
e segundo, porque Belém dependia de cisternas para reunir água, então ela não tinha um suporte de água tão bom e tão garantido, né? Era uma região agrícola, com destaque aí para a produção de uvas, oliva, trigo e cevada, e a casa do pão, naquela ocasião, estava sem pão. É muito importante que a gente perceba, nesse ponto, que os episódios de fome eram vistos pelo povo como uma privação de Deus para que eles corrigissem seus caminhos, né? Naquele período tinha muita idolatria, né? E as narrativas dos juízes são a sucessão repetida de histórias em que o povo se corrompe em idolatria, é castigado por Deus, se arrepende, mas assim que morre o juiz daquele momento, a história começa toda de novo com novos episódios de idolatria. Existe um texto de Deuteronômio que ilustra bem as advertências que Deus tinha feito quanto à prosperidade da terra e à obediência aos seus mandamentos, mostrando que existia esse vínculo, né? No quanto a terra seria fértil e aquilo que o povo se propusesse a fazer no sentido de obedecer ou não a Deus. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Se andardes nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Então, além desse vínculo entre produtividade e obediência que Deus claramente explicita nesses trechos que a gente viu, havia também uma crença no Oriente Próximo de que todos os acontecimentos do dia a dia eram determinados pela vontade dos deuses, né? Então nós estamos falando de 1100 a.C., então as pessoas não pensavam como nós, né? Que atribuiríamos os eventos a alguma coisa de ordem natural ou mesmo humana. Tudo era um reflexo da determinação dos deuses. Diante de uma fome, portanto, tudo levava a crer que o primeiro pensamento das pessoas fosse concluir que elas estavam sendo punidas pelos deuses. Então, quando a gente para reconhecer essa questão da fome como uma punição divina, tem uma pergunta que automaticamente nos ocorre. Quer dizer, será que essa atitude de Elimeleque, né, de migrar para um outro território foi uma decisão correta? Porque, teoricamente, se havia a crença de que Deus infligia um mal para que o povo se arrependesse, o caminho correto teria sido permanecer na terra prometida, né? Aquela terra que tinha custado tanto sangue, tanto sacrifício dos antepassados, e se arrepender dos pecados, né? Como diz aquele texto de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então, teoricamente, o remédio seria esse. Né? Então, será que Elimeleque tomou ou não tomou uma boa decisão ao sair de Israel? Né? E existem diversas versões a respeito disso. Né? Alguns autores dizem que Elimeleque pecou, porque ele abandonou a terra prometida, o local de adoração ao seu Deus, lembrando que não se podia adorar a Deus em qualquer lugar, Israel era o lugar de adoração naquele tempo, e levou sua família para uma terra estrangeira, né, na qual outros deuses eram adorados, e uma terra que tinha um histórico de relações ruins com Israel. Né? Existe a passagem, por exemplo, de Deuteronômio 23, em que o povo israelita está subindo do Egito e os moabitas se recusam a dar suprimentos, água, pão para eles. Né? E por isso Deus amaldiçoa Israel. Também tem um episódio em que o rei de Moabe contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então a gente já vê aqui que as relações internacionais aqui não eram nada amistosas. Né? Esses autores também colocam um outro aspecto importante, né? Que é o de que mais à frente Noemi fala que ela saiu de Israel ditosa
E isso dá a entender que essa família tinha, de certa forma, bens, né? E de que eles teriam saído ainda de Belém da Judá com muitas riquezas, né? E que, portanto, essa pobreza a que o texto se refere não seria tanta pobreza assim, e que a fome também não teria sido tanta fome assim, né? Tanto é que quando eles retornam para Israel, eles ainda têm terras ali a resgatar. Então eles alegam que, na verdade, Elimeleque teria tido uma posição meio que assim avarenta mesmo, né? De ir para um outro território buscando prosperar mais, e não teria ido, na verdade, por uma necessidade substancial de fato, né? Outros autores, por outro lado, já defendem que Elimeleque era um cara corajoso, se arriscando a tentar a vida em outro território, né, para salvar sua família da fome. Eu não vou me apegar a nenhuma dessas versões, né, até porque o texto não permite realmente que a gente tome partido, né? Então, o importante é que a gente saiba que Elimeleque e sua família se mudaram para o território de Moabe na expectativa de que ali eles iam ter uma vida mais próspera, né? E isso basta para o nosso entendimento. Elimeleque, a propósito, significa Deus é meu rei. Ele, juntamente com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, se instalam em Moabe. Elimeleque, contudo, acaba morrendo, né? E ele nunca teve a chance de retornar à terra prometida e foi sepultado distante de Deus e do seu povo. Então é aquele tipo de situação que a pessoa vai se acomodando, não reverte a coisa e a vida tira dessa pessoa a única oportunidade que ela tinha de resolver o problema, né? Provavelmente ele tinha em mente que aquele seria apenas um plano provisório, né? Mas o que era inicialmente provisório, de modo muito triste, acaba se tornando permanente, e ele nunca retorna aos campos de seus pais. Os filhos de Noemi, por sua vez, se casaram com mulheres dali da região de Moabe, né? Mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, Orfa e Ruth. Havia uma orientação no Velho Testamento contra casamentos mistos, casamentos de judeus com mulheres de determinadas nações estrangeiras. Caso você esteja curioso, você pode ler isso em Deuteronômio 7, né? Um texto que não cita, inclusive, diretamente as moabitas. Mas eu não vou me ater a ele aqui. No livro de Ruth, a gente não tem como afirmar se o casamento desses 2 homens com mulheres moabitas foi ou não foi um problema, né? 2 questões é que são muito mais importantes para a gente, que são, primeiro, a questão de que os filhos de Noemi, assim como o pai, também não tiveram iniciativa de retornar à sua terra natal, né? E a título de curiosidade, abri um parêntese aqui, o nome Malom significa enfermidade, né? E o nome Quilion significa desperdício. Orfa quer dizer teimosa. Eu não ficaria muito satisfeita não se os meus pais tivessem escolhido para mim qualquer um desses nomes, né? Mas então, voltando, saindo do nosso parêntese, a família vive ali naquela região por cerca de quase 10 anos, né? Mas acabam morrendo também os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, e não geram nenhum descendente. E assim a gente tem ali um trio de viúvas desamparadas deixadas sozinhas. Os 2 rapazes também não conseguiram voltar para a casa dos pais, assim como havia acontecido com o pai deles. O plano provisório que acaba se tornando uma realidade permanente e irreversível, né? Então, antes de nós seguirmos com a história dessas 3 viúvas, vamos dar primeiro uma olhada na segunda questão importante dessa história, porque vai ser vai fazer muita diferença no nosso entendimento da história de Ruth, né? Então, é muito assim importante que a gente entenda como as mulheres moabitas eram vistas em Israel, porque isso vai ser muito importante na compreensão da personagem Ruth. Então, primeiro vamos começar pela origem do povo moabita, que está narrada em Gênesis 19. É um evento bem assim escabroso, né, que acontece depois da saída de Ló de Sodoma e de sua esposa virar uma estátua de sal, naquele famigerado episódio em que ela olha para trás. Você provavelmente já ouviu falar. Pois bem, depois desse episódio, Ló estava morando numa caverna com suas filhas, e como o pai delas estava velho e não havia nenhuma perspectiva para elas de casamento naquele lugar, a filha mais velha de Ló decide embebedar o pai e se deitar com ele.
E o filho que nasce disso é chamado Moabe, e é justamente a partir dele que se origina, né, a nação dos povos moabitas. Então veja bem a origem do povo de Moabe, né? Já era algo que não tinha muito boa fama em Israel, né? Já deu para ver como é que era a reputação dos moabitas, né? E como se não bastasse isso, por conta daquele episódio que a gente comentou antes, em que Balaão é contratado pelo rei de Moabe para ameaçar Israel e os moabitas recusam a ajudar os israelitas com alimento, Deus amaldiçoa o povo moabita. Então vamos ver que maldição foi essa que Deus instituiu. Nenhum amonita ou moabita entrará na casa do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário do que o povo de Moabe previa, e Balaão acaba abençoando Israel ao invés de amaldiçoar. E aí o que o povo de Moabe faz? Bom, as mulheres moabitas seduzem vários dos homens israelitas e fazem com que eles adorem o deus delas, né? Baal Peor. Essa confusãozinha, né, resultou no seu desfecho, que a gente não vai ficar relatando aqui para não ficar uma coisa se delongando muito, mas ele acabou resultando na morte de 24.000 pessoas, muitas, e em vários episódios bastante violentos. Então já deu para ver mais ou menos, já deu para sentir como é que era o imaginário do povo judeu em relação à índole de uma mulher moabita, não é mesmo? Ser mulher moabita em Israel era pré-requisito para ser mal vista. Guardem essa informação, porque mais tarde a gente vai precisar dela. Então voltemos agora às 3 viúvas. Noemi ouve falar que Deus havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão, né? Ou seja, a fome tinha acabado em Israel. Ao mesmo tempo, não havia mais nada ali em Moabe para ela. Ela tinha perdido tudo e Moabe era para ela um grande símbolo de fracasso, né? E ela decide voltar. Perceba o coração de Noemi naquele momento, né? O sentimento de luto, de perder todos os homens da sua família. Ela ia voltar para sua terra humilhada, passando necessidade, sem proteção nenhuma, né? Ela poderia inclusive ter sido orgulhosa, né? E não desejar voltar e admitir o fracasso, né? Nós muitas vezes não somos assim, né? A gente não quer voltar ao ponto de partida de mãos vazias e admitir para os outros e até mesmo para nós mesmos que a gente apostou a nossa vida numa estratégia que não deu certo. Então a situação daquelas mulheres era muito difícil. Viúvas israelitas não tinham direito à propriedade de terra e nem a nenhum tipo de participação na sociedade. Então, mulheres naquelas condições tinham poucas alternativas. Ou elas seguiam a prostituição, né, conseguiam um novo matrimônio, ou retornavam ao amparo de seu pai. Era basicamente isso que havia de opções para elas, né? Caso contrário, elas estariam destinadas a uma vida bastante precária e sem, assim, nenhuma perspectiva, né? Assim, como diz um dos autores que li, o pior pesadelo de Noemi se realiza. Ela é viúva, não tem filhos para cuidar dela, as noras não são de seu povo, está longe de sua terra e não tem dinheiro. Ela sabia que provavelmente ela não seria bem recebida em sua terra, mas mesmo assim ela engole o seu orgulho e resolve fazer aquela viagem de 1 semana que ela tinha feito anos antes. Repetir aquele percurso que passava por Jericó. E mais tarde em Belém, toda a cidade se comoveria com a sua chegada. E vamos ver a fala que Noemi diz, porque é bastante interessante. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi significa doce, agradável, mas esse nome muito lindo não combinava mais com a realidade daquela mulher triste, né? Ela pede que a chamem de Mara, que quer dizer amarga.
Quando lemos a história, a gente vê que o luto e a amargura de Noemi, que já era uma mulher de idade bastante avançada, sem possibilidade de se casar novamente e ter outros filhos, eram profundos, né? Mas a gente está se antecipando, a gente já está em Belém. Antes da gente chegar lá, é preciso que a gente fale de um episódio que é vital nessa história, que aconteceu no meio do caminho. Numa parte do percurso, as duas noras de Noemi a acompanharam até um certo ponto. Chega um momento, porém, em que Noemi as orienta a retornar para a casa de suas mães, onde poderiam contrair novos casamentos. Ela diz: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. A maioria dos autores coloca que a atitude de Noemi foi uma atitude nobre, que ela estava considerando aquilo que era realmente melhor para suas noras. Conforme a gente vê no diálogo, elas tinham sido boas esposas para os seus maridos e eram bastante apegadas à figura de Noemi. Noemi estaria, portanto, se sacrificando, se resignando à solidão e abrindo mão do apoio daquelas mulheres, sacrificando-se por amor a elas, para que elas pudessem encontrar outros maridos. Em Israel, dificilmente alguém se interessaria por elas. Lembram que eu comentei sobre a má impressão do imaginário judeu a respeito das mulheres moabitas? Pois bem, além disso, Belém era uma cidade pequena, com poucos habitantes e que provavelmente teria poucos homens em condição de casamento. E como se não bastasse isso, o status social delas era tão desfavorável que também as tornaria, digamos assim, mulheres pouco visadas, não sei se eu posso dizer assim, para casamento, para a mentalidade da época. Então ficar com ela representava para aquelas jovens viúvas uma sentença de que elas permaneceriam naquela condição eternamente. E assim, Noemi, num gesto de amor, abre mão das únicas companhias que tinha. As moças choram muito, mas ela insiste, resoluta, Um livro, entretanto, ele cita uma outra possibilidade, que é a de que Noemi estava com vergonha de chegar em Belém com duas mulheres moabitas a seu lado. Essa também é uma possibilidade que a gente não pode deixar de considerar, embora eu a ache menos provável. Então, ela teria duas mulheres estrangeiras, reprováveis, que seriam para ela um símbolo de tudo aquilo que ela tinha perdido como resultado das suas escolhas infrutíferas. E assim ela podia estar querendo, digamos assim, jogar para debaixo do tapete aquela história de casamento com mulheres moabitas. Vamos lembrar que a comunicação naquela época não era como hoje. Então ninguém postou foto de casamento no Instagram. Ninguém precisava nem saber que aquela história tinha acontecido. Ninguém precisava ficar sabendo que sequer houve casamento, Eu acho essa versão menos provável, porque para mim essa ideia do desapego e do sacrifício dela cai melhor, realmente. Mas de qualquer forma a história não nos permite excluir essa possibilidade de uma possível... Enfim, essa possibilidade de que ela estivesse com vergonha do fato dela ter noras estrangeiras e quisesse esconder essa informação. Então, é preciso que a gente entenda que Orfa não fez uma escolha maldosa, Ela fez exatamente o que Noemi tinha sugerido, escolheu o caminho da segurança, das garantias, do humanamente certo e seguro, Ela fez a escolha mais racional.
E aqui a gente pode fazer uma relação com aquela orientação de Jesus do Sermão do Monte, né? De andar a segunda milha. Então, andar a segunda milha é você ir além, é você fazer mais do que o necessário. Orfa simplesmente não andou a segunda milha com aquela senhorinha amargurada, Noemi. Infelizmente, a partir daqui, essa personagem desaparece dos relatos. Então a gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela escolheu o caminho mais fácil e assim foi esquecida. Mas Ruth era diferente. Ruth queria ficar com Noemi. Só que a sogra dela continua insistindo para que ela vá. E ainda cita a Orfa como exemplo, né? Olha só, ela voltou para sua terra, para os seus deuses. Você devia fazer o mesmo. Não fazem muitas vezes isso com a gente também? Olha só, tá todo mundo aqui seguindo o caminho mais fácil. Por que você não segue também? Por que não escolhe o percurso da maioria? Mas Ruth não era mulher de fazer aquilo que todo mundo fazia. Ela escolheu se sacrificar, se comprometer, abdicar dos seus próprios interesses e se condenar a uma possível viuvez vitalícia, né, para ficar do lado de Noemi. Ela escolheu o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, né? E Orfa se guiou por vista, né, por aquilo que ela viu diante de si, mas Ruth se guiou por fé. Ela faz a Noemi aquele voto belíssimo, né, que hoje é tão usado em casamentos e que tem diversas canções que são feitas com esses votos, de Ruth para Noemi. E vejam como uma frase que a gente diz, uma declaração, um voto, pode ser a diferença não apenas nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam, mas também podem ecoar por milênios, né? Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui vemos também uma amostra de que Ruth cria em Deus ao tomar aquela decisão, né? Então talvez ela não estivesse escolhendo o que estava escolhendo simplesmente por causa da sua sogra, mas também pela sua fé em Deus, o Deus de Israel. Ela não queria escolher outros deuses, mas aquele. Existe um poema muito bonito sobre fé que eu gostaria de dividir com vocês. O nome do poema, adivinha só qual é? Fé. Então, ó mundo, não escolheste a melhor parte? Não é sábio ser apenas sábio e fechar os olhos para a visão interior, mas é sabedoria acreditar no coração. Colombo achou o mundo e não tinha mapa, senão da fé decifrado nas estrelas. Confiar na empresa invencível da alma era toda a sua esperança, toda a sua arte. Nosso conhecimento é uma tocha fumegante que ilumina o caminho um passo de cada vez, através de um vazio de mistério e espanto. Ordena, pois, que brilhe a luz terna da fé, a única capaz de dirigir nosso coração mortal aos pensamentos sobre coisas divinas. Jorge Santayana. Você tomaria essa decisão que Ruth tomou? Hoje em dia a gente é sempre conduzido a buscar os nossos próprios interesses, né? Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Muito pelo contrário, de certo modo ela era até uma certa perda de tempo para ela. Então, qual mulher jovem sacrificaria seu futuro por alguém que nada tem a lhe oferecer? Ruth podia ter pensado: puxa, mas eu mal comecei a vida, ainda não tive nem a chance de ter filhos. Sinto muito pela minha sogra, né? Lamento muito por ela. Mas ela estava disposta a abrir mão da sua felicidade para fazer companhia e servir a outra. Ela está nos dando uma aula de fidelidade. Há um soneto do Shakespeare que ilustra muito bem essa questão de que o amor é uma resolução constante, né? Uma decisão que você não revoga, e um vínculo cuja fidelidade não cede às dificuldades. É o soneto 116 que a gente vai ler. Não há empecilhos quando mentes verdadeiras se afeiçoam. O amor inexiste quando se altera por qualquer motivo, ou se curva sob o ímpeto apressado. Ah, não, é um olho inabalável a mirar as tempestades sem se alterar. É a estrela guia de todo barco à deriva, cujo valor se desconhece, embora alta viva sobre o mar.
O amor não serve ao tempo, embora as róseas faces e lábios cedam ao arco de sua longa foice. O amor não se altera com suas breves horas e dias, mas sustenta-se firme até o fim das eras. Se tudo o que eu disse se provar um engano, jamais escrevi, nem amou qualquer humano. Então, Ruth fez a escolha contrária à escolha de Elimeleque. Ele deixou a sua terra, porque ele achava que ela parecia pouco promissora, enquanto ela aposta tudo na terra estrangeira e na sogra que não lhe oferecem perspectiva alguma, aparentemente. E assim ela chega juntamente com Noemi a Belém, no início da colheita de cevada, que correspondia mais ou menos à segunda metade do mês de abril. Era a primeira das grandes temporadas de colheita do ano. E assim a gente encerra o primeiro capítulo da história de Ruth. Muitas coisas ainda nos aguardam, Então vocês acreditam que toda essa discussão se refere somente a um capítulo que ocupa menos de uma página? Pois é, veja quanta riqueza tem nessa história, E certamente a gente teria muito mais coisa para explorar aqui, é uma fonte inesgotável. Mas a gente vai finalizar por aqui e a gente retorna com o segundo capítulo. Até a próxima!